Boa noite, pessoal. Deixa eu só deixar nosso tema aqui de hoje. Ok. E aí, pessoal? A Paula aqui já convidou. Vamos ver. Aqui. Oi, Olá, Leonardo. Tudo bom? Tu- tudo bem, Paula? Tudo bem, e você? Joia. Que bom. O pessoal está entrando aqui agora, já estamos com 60 pessoas aí online. Vamos esperar pelo menos um minutinho para ver se o pessoal vai entrando, para a gente já começar a Claro, nossa claro. live. Gente, Fechado. A Paula esteve com a gente no primeiro Comece, que foi um congresso que a gente fez totalmente online o ano passado, né? E ela abordou de uma forma bem interessante o tema sobre tomada de decisão. E aí eu falei, vou aproveitar de novo esses conhecimentos dela aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre o assunto, que é um tema que me interessa demais, eu gosto bastante. Eu acho que é assim, talvez seria a função para a qual o cérebro ele se presta, de fato, que é tomar decisões para fazer a gente se comportar melhor e sobreviver bem, né, Paulo? Exatamente. A gente falar de decisão é sempre muito importante, porque a gente às vezes tem a sensação de que a gente só toma que o cérebro só toma decisões quando é alguma decisão importante, mas o cérebro ele tá cada segundo da nossa vida ele tá tomando decisões por nós de maneira inconsciente. Então, desde quando a gente acorda e resolve levantar da cama, é uma decisão que a gente está tomando. A gente acha que é uma coisa automática, mas na verdade não. É uma decisão que a gente toma levantar da cama, é uma decisão que a gente toma esticar o braço, a forma como a gente anda, tudo é decisão, até as mais complexas, né? Desde se a gente vai continuar no emprego ou não, se a gente vai comprar uma casa ou não, tudo faz parte da decisão e o cérebro está 24 horas tomando essas decisões, trabalhando para a gente tomar essas decisões de uma forma mais é, produtiva Mais e eficaz, né? mais eficaz. Então, é sempre muito bom conversar com vocês. Eu já agradeço muito pelo convite. Participar, fazer essa parceria aí com o meu cérebro é sempre uma experiência ótima. Foi muito legal o primeiro congresso online, né, que a gente teve e eu estou muito feliz pelo convite. Espero que todo mundo goste aí da nossa conversa. Pois é, o ano passado, quando a gente fez o congresso online, ainda não tinha essa questão toda aí do novo coronavírus, né? O pessoal tendo que ficar em casa. E agora acaba que o pessoal em casa fica muito oportuno para a gente conversar por meios digitais aí, né? Então eu acho que até o tema, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu fiz um roteiro aqui para a gente ir seguindo, tudo, mas fica bem à vontade se você quiser chamar atenção para algum tema que você acha bem legal. E Claro. antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse para o pessoal o que você faz, por que você foi para esse tema, né? O que te levou a isso? Então, eu sou pesquisadora do Laboratório de Neurociências da Unifesp, tenho mestrado pela Escola Paulista de Medicina. O meu mestrado foi todo um estudo sobre como que o cérebro toma decisões em situação de conflito. Então, eu estudei quando que a gente toma decisões que podem ser ambas as opções negativas ou positivas, como que funciona isso. E o meu estudo é voltado para o eletroencefalograma. Então, eu estudo como que acontecem. O eletroencefalograma é um aparelho que mede as ondas cerebrais, né? Os sinais elétricos do cérebro. E aí a gente consegue, através do eletroencefalograma, ver como que funciona neurobiologicamente quando a gente toma uma decisão. E foi esse meu estudo. Eu estudei como a gente toma decisões ruins
quando são ruins e são positivas, e as relações com o nosso bem-estar, que é bem-estar subjetivo, que a gente chama, mas que também pode ser chamado de felicidade. Então, quando as diferenças do nível do como a gente se sente feliz, como que isso interfere a maneira como a gente toma decisão. E aí, lá dentro do laboratório, a gente tem essa frente de entender como que acontecem as decisões, acontecem essas decisões de maneira neurobiológica, e também a gente estuda a inteligência artificial. A gente está começando agora com um novo projeto de Legal. entender as decisões, porque afinal a inteligência artificial ela começa a tomar decisões quando, para a gente, né, ela tem a partir de como o cérebro funciona, a gente entende, a gente também faz essas analogias de como o cérebro funciona, e então E conseguir meus passar estudos. isso para um cérebro artificial, entre aspas, né? Exatamente, Entender como o biológico funciona para tentar transportar isso Sim, para uma máquina, para um. a gente faz os dois, a gente pode fazer as duas analogias. Mas como a gente vê o cérebro funcionando, também ajuda a construir inteligências artificiais, né, modelos de inteligência artificial, e a gente também pode entender como que a inteligência artificial funciona para a gente ter novas ideias de como que a gente pode tomar Legal. decisões e como que o cérebro pode ter outros caminhos para se tomar decisões. Então, Legal. esse é o meu campo de estudo. Lá no Laboratório de Neurociências da Escola Paulista de Medicina, a gente tem essa frente também. Todas são encabeçadas pelo meu orientador, o professor Dr. Álvaro Machado Dias. E aí a gente tem duas frentes, essa frente de tomada de decisão, e também a gente está dentro do departamento de psiquiatria, e lá a gente também estuda como que processos não farmacológicos que podem neuromodular o cérebro, eles podem melhorar algumas funções cerebrais ou melhorar algumas patologias psiquiátricas. Então aí a gente estuda com neurofeedback, também estimulação Legal. transcraniana por corrente contínua, que são choquinhos que a gente dá, mas que são de corrente de baixa contínua, a gente não sente nada, não dói, mas que também já são usados para esporte, para melhorar algumas funções, atenção, etc. Então é mais ou menos isso que é o meu trabalho ali. Que legal. Não, muito, muito legal. Assim, eu, né, que sou fascinado pelo estudo do cérebro, eu acho que, pelo que eu vejo, assim, você tenta utilizar muitos artifícios objetivos, né, muitos aparelhos para poder conseguir mensurar essas questões que são muito subjetivas, tomada de decisão, isso aparentemente parece muito subjetivo. Eu fiz um levantamentozinho aqui antes da gente começar, você até já antecipou isso. Muita gente acha assim, mas tomar decisão, a pessoa só lembra de uma decisão muito complexa que ela toma uma vez no mês, uma vez a cada 10 anos, mas na verdade, a todo momento, a gente está tomando muitas decisões. Eu tentei buscar uma referência para tentar numerar isso, quantas decisões que a gente toma por dia. Eu achei algumas referências, depois até posso passar para vocês, algo em torno, assim, uma aferição bem subjetiva, de 35 mil decisões por dia. Aí foi feito um certo desconto lá, falou que, tirando as horas que a gente está dormindo, né, seria algo em torno de 2.000 decisões por hora. Na nossa conversa aqui, nos 3 primeiros minutos que a gente estava conversando, pelo cálculo, seria mais ou menos 90 decisões, cada uma das pessoas que estavam ouvindo a gente, prestando atenção. Então é muita decisão. E a grande maioria delas, decisões inconscientes, né? E aí eu até trouxe um artigo bem objetivo, para a gente já começar a discussão, falando sobre a questão das decisões alimentares. E aqui o artigo falava bem que a gente toma diariamente aproximadamente umas 200, 220 decisões sobre alimentos, né? Não é só o que comer, é o momento, é a forma, é como vou partir, quanto tempo vai ficar no fogo. Então, assim, são muitas decisões que estão por dia. E isso gasta energia do cérebro, né, Paula? Sim, sim, gasta. O cérebro ele está preparado para tomar essas decisões.
A gente tem que entender que as decisões, elas sempre são pautadas pelas nossas emoções. A gente tem a impressão, a intuição de que, e historicamente, isso foi ensinado para a gente, que a gente consegue ter decisões totalmente racionais. Mas, desde o que a gente gosta de comer, como você deu exemplo, até as decisões mais importantes da nossa vida, elas sempre são pautadas pela emoção. Quando eu falo emoção, na neurociências a gente separa a emoção do sentimento. O sentimento que a gente chama quando a gente está com raiva, quando a gente está gostando ou quando a gente está com medo, tudo isso são sentimentos. Os sentimentos são uma parte consciente das emoções, mas tem muita coisa acontecendo dentro da gente que a gente não percebe, que são as emoções e que vão pautar as decisões que a gente toma. Eu gosto muito, eu até dei esse exemplo na nossa palestra online, mas eu gosto muito desse exemplo para a gente entender o que são emoções e como que elas acontecem no nosso corpo e no nosso cérebro. Para todo mundo imaginar quando a gente está andando na rua e de repente aparece um cachorro muito bravo na nossa frente. Quando esse cachorro aparece, ele vai acontecer um monte de coisa no nosso corpo, que o cérebro vai mandar um monte de sinal para ele começar a se preparar para aquele perigo que é aquele cachorro bravo latindo, babando. Então, o cérebro ele vai mandar, a nossa pupila vai dilatar para a gente começar a ficar mais atento a tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, qualquer coisa que acontecer, a gente vai saber que a gente não perceberia normalmente. A gente vai ter um viés negativo para o que está de negatividade para ver coisas perigosas acontecendo ao nosso redor. O cérebro vai mandar um monte de hormônios para começar a mudar o nosso corpo. Então, o nosso coração vai começar a bater mais rápido para caso a gente precise correr ou lutar contra o cachorro, a gente já esteja preparado para conseguir isso. O nosso sangue vai começar a ser tirado dos órgãos periféricos e vão ser enviados para os órgãos mais importantes, para caso se a gente se machuque, a gente não vá perder tanto sangue quanto a gente perderia. E tudo isso vai acontecer antes do cachorro dar o primeiro latido. Quando a gente perceber que tem um cachorro na nossa frente, que a gente está com medo, o cérebro já mandou todos esses sinais para o nosso corpo, tudo isso já aconteceu. Então, isso é uma maneira só da gente entender o que são essas emoções. As emoções são sensações que vão acontecendo no nosso corpo, que muitas vezes a gente não vai perceber, vão acontecer de maneira inconsciente. Essas sensações que acontecem, elas vão ser gravadas, vão ser somatizadas. O neurocientista Antônio Damasio, ele é um dos grandes pesquisadores de emoções e decisão. E os estudos dele mostraram como essas sensações das emoções, elas são importantes para as decisões, desde as mais corriqueiras, as mais importantes para a gente conseguir tomar decisões. Então, ele mostrou que essas sensações, elas ficam gravadas quando acontecem uma primeira vez, depois elas são enviadas para o cérebro, e quando situações parecidas elas acontecem de novo, o nosso córtex órbito frontal, o córtex órbito frontal, que é mais essa parte aqui, ele é um grande responsável por pegar todas essas sensações de novo e enviar. E aí a gente vai ter motivações. Se forem sensações boas, a gente vai querer se aproximar daquela decisão ou daquele estímulo do que está acontecendo. Se forem sensações ruins, a gente vai querer se afastar daquilo para se proteger. Para a gente ter uma ideia de como são essas sensações, em laboratório a gente consegue, por exemplo, medir a pele, né? A mão aqui, a palma da mão, a gente consegue medir a resposta galvânica da pele para ver quando que a gente tem essa resposta. Então a gente coloca as pessoas no laboratório e aparecem fotos da mãe dessas pessoas. Quando aparecem fotos de pessoas aleatórias, não acontece nada. O aparelho não pega nada do que... Não está acontecendo nada na resposta galvânica. Mas quando aparece a foto da mãe da pessoa que está ali,
a resposta galvânica ela muda. A gente não sente, não importa se você gosta, se você não gosta da sua mãe, se você vê tua mãe todo dia, ela sempre vai mudar e ela sempre vai ter uma resposta. Isso é um exemplo das sensações que a gente, toda vez que a gente vê a nossa mãe, a gente não sente nenhuma sensação, né, normalmente, mas elas estão acontecendo dentro da gente e vão ser essas sensações que vão ajudar a gente a tomar as A decisões decisão acertada, que, né? as decisões que a gente vão ser pautadas por essas sensações, muitas vezes. O que vai acontecer? O Antônio Damasio, ele mostra que quem tem é, lesões no córtex órbito-frontal, ele começa a estudar esses pacientes com lesões no córtex órbito-frontal, ele vê que eles não conseguem acessar essas sensações de maneira correta, eles não conseguem ter essas sensações e aí fica difícil para eles tomarem qualquer decisão na vida deles. Então, desde perguntar, eles perguntam para ele, olha, tem 2 restaurantes, restaurante A e restaurante B. Qual que você prefere? Que restaurante que você prefere ir para se você tiver que escolher um dos 2? E aí eles ficam divagando e tentando escolher qual dos 2 restaurantes num Pra looping sempre. eterno, porque eles não conseguem ter essas sensações para pautar o que eles querem. Então, as emoções elas chegam para ajudar a gente tomar essas decisões, as nossas decisões na nossa vida. Foi uma. Ela sobreviveu à evolução porque ela é muito. Né, como no cachorro, como acontece no cachorro, ela é muito rápida para proteger a gente, a resposta é muito rápida, então a gente consegue ter uma resposta rápida, decidir rápido os desafios que a vida é, que aparecem na nossa vida, esses desafios, mas às vezes elas não são tão benéficas quando a gente vai tomar uma decisão. Isso faz que a gente não consiga ser totalmente racional. E aí a gente tem acontecem alguns erros corriqueiros que a gente vai tendo ao longo da nossa vida para tomar uma decisão achando que ela é racional, mas quando na verdade a gente está só se guiando por Tem um essas embasamento sensações. emocional, né? Então acontece muito que chamam de alguns vieses, né? Então a gente tem vieses que a gente se pauta para tomar algumas decisões, que é a busca do cérebro de um conforto, de se sentir confortável e não ter que gastar tanta energia, que é como você falou. Então ele sempre está. O que o cérebro ele sempre está querendo? Guardar energia, porque ele está sempre querendo se preparar para nossa sobrevivência. Então ele sempre está tentando guardar energia para coisas que realmente vão ser importantes para a nossa sobrevivência. E para tomar uma decisão não é diferente. Então, ele se pauta no conforto cognitivo para tomar essas decisões, para ele guardar essa energia. E aí, quando ele se pauta no conforto cognitivo, ele vai se pautar em alguns vieses, como eu estava falando, para não ter que gastar tanta energia. E aí esses vieses, eles vão desde, a gente chama de viés de status quo, por exemplo, então a gente sempre está procurando deixar o ambiente e a nossa vida do jeito que a gente já conhece. O Sem cérebro modificar nada, né? ele não gosta de mudanças que possam trazer algum desconforto ou dúvida sobre o que está acontecendo. Então, a gente sempre procura manter o que a gente acredita e o que a gente conhece. A gente sempre vai procurar informações e pessoas que só confirmem isso para a gente, que confirmem o que a gente acredita. Porque senão isso vai causar desconforto cognitivo e o cérebro vai ter que trabalhar mais e isso vai ser um desconforto que não vai ser bom para ele. A gente tem também o viés de representatividade. Então, a gente costuma acreditar em informações, em pessoas que a gente já gosta ou pessoas que aparecem muito. Por exemplo, quanto mais a pessoa vai aparecer dando uma informação, mais o nosso cérebro tende a acreditar naquela informação, independente se os dados são corretos ou o que ela está falando é correto ou não. A gente tende a acreditar porque a gente já conhece aquela pessoa e aí a gente confia naquilo.
Então, tudo isso faz a gente tomar algumas decisões que nem sempre vão ser boas, porque a gente está pautado em vieses e aí a gente acaba sendo impulsivo e tomando decisões que não vão ser tão benéficas como seriam se a gente não fosse, se a gente fosse totalmente racional. Então, é sempre esse equilíbrio na hora que a gente vai tomar uma decisão, né? O cérebro, ele evoluiu de maneira que é mais benéfica, né? O cérebro é uma máquina, é uma das máquinas mais bem, que evoluem projetadas, projetadas. exatamente. E a gente sobreviveu e a gente consegue sobreviver. E normalmente a gente vai continuar a nossa vida. Normalmente vai continuar tendo decisões boas, etc. Mas é bom a gente entender como ele funciona e ver que às vezes a gente não toma decisões tão racionais para a gente conseguir, muitas vezes, parar, pensar e tomar decisões melhores que quando na verdade não seriam tão boas. É. Decisões melhores quando de outra forma não seriam tão boas. Essa questão do você citou, né, que são esses marcadores somáticos, né, que tem a ver muito com manifestações do corpo relacionada com as emoções, porque a emoção, muita gente acha que confunde com sentimento, mas a emoção geralmente ela é uma resposta do organismo frente a Exatamente. alguma alteração que ocorra, né? Que pode ser, às vezes, os pelos do cabelo, do braço que ficam viçados, o coração que fica mais acelerado, alguma contratura muscular específica, alguma coisa que é um dado objetivo, muitas vezes inconsciente, que vai ocorrer antes do nosso processo decisório, né? Aí eu até trouxe um artigo interessante também para a gente debater, que é a relação da consciência com a tomada de decisão, né? Porque aí, assim, é engraçado como ao longo da história da neurociência, ou mesmo da psicologia, muitas pessoas falam sobre isso, mas agora a gente comprova de certa forma que a maioria dos processos neurais, eles estão no âmbito inconsciente, né? E tem várias formas de falar isso. Lá na psicanálise se falava de certa forma sobre isso. Aí o Antônio Damasio falou sobre essa questão aí de uma parte do cérebro que é mais rápida, que vai fazer essas respostas ocorrerem antes da consciência delas, ali envolvendo um pouco a amígdala, a região hipotalâmica e tudo. E agora, até mais recentemente um pouco, por volta ali dos anos 2000, comecinho da década de 2010, aí a gente tem a questão dos sistemas 1 e 2, né, do Kahneman, Isso. que na verdade, assim, eles estão falando um pouco a mesma coisa, de formas diferentes, e numa evolução que é natural da ciência, né? Então, eu acho a coisa mais importante para as pessoas terem em mente hoje é que não é uma questão de tirar as emoções da jogada quando vai tomar decisões. As emoções são cruciais para Exatamente. a decisão, para o movimento, entre aspas, da decisão e mesmo para poder orientar, né, temperar o processo de decisão. Então, acho que é muito isso, né, Paulo? Sim, sim, claro. É o que você falou. A gente tem. Eu acho que é importante a gente entender que, historicamente, a gente teve. Quem começou estudando e até hoje se estuda como que são os processos decisórios, tem muito da economia, né? O campo da economia sempre estudou muito as decisões, inclusive para entender como que se tomam decisões econômicas. E no começo, lá para 1800, 1890, quando começou-se a se desenhar as teorias de processo de decisão, e eles foram se baseando desde os filósofos gregos. E esses filósofos até o campo da economia, eles tiveram o viés, né, de negar as emoções. Porque como que eram vistas as emoções desde da Grécia Antiga? Elas eram vistas como algo que atrapalhava o homem, como algo que não era digno de um homem sentir. O homem deveria sempre ser um ser totalmente racional. E aí a gente vai vendo isso
através de todas as escolas, né, de todos os campos do saber, e isso foi sendo pregado. E a gente tem até, por exemplo, Santo Agostinho, ele pregava que as emoções, elas não eram pecados, mas elas eram a porta para os pecados. As emoções eram o que faziam as pessoas, o homem pecar. Então a gente tem até hoje essa impressão de que a gente tomar decisões tem que ser totalmente racionais. E aí tem uma negação das nossas emoções. Acontece uma coisa de tipo, a gente não pode ter. Hoje a gente vê ainda mais, né? Assim, o que a gente sente é sempre. Se a gente está triste, se a gente está nervoso, a gente tem uma negação disso, de como se fosse algo que vai atrapalhar o nosso rendimento e as nossas decisões. Mas, na verdade, não. As emoções, como tudo, tem um lado bom, tem um lado ruim, mas elas estão dentro da gente, não tem o que a gente fazer, a gente não tem controle sobre... A gente tem um controle, a gente pode ter, eu já falo mais pra frente sobre isso, mas a gente não tem controle de tipo, não quero sentir emoções. Não, o nosso cérebro, ele se desenvolveu para sentir emoções, e as emoções são muito importantes para a gente tomar decisões. Elas é o que... Elas dão decisões rápidas, né? Muitas vezes, exatamente. Né? É como o exemplo, os pacientes do Antônio Damasio, como eu citei agora há pouco, os pacientes que não conseguiam sentir essas emoções, essas sensações, eles não conseguiam tomar nenhuma decisão. E o pior, eles tomavam decisões que eram ruins para eles, que muitos acabavam se metendo em dívidas, mudavam a personalidade. Porque... Eu acho que um caso bem ilustrativo, que até você pode comentar, é o caso do Phineas Gage, né? Que é bem antigo, que foi reestudado pela equipe dele, né? Do Damasio. Sim, eu acho que ilustra bem isso aí, né? Sim, ele é muito simbólico, o caso do Phineas Gage, para se entender a importância das emoções nas nossas decisões. O Antônio Damasio, bom, vamos lá, o caso do Phineas Gage foi em 1890, se não me engano, final de 1890. Ele foi um cara que ele tinha um emprego ótimo, as pessoas gostavam muito dele, tudo que foi documentado sobre ele, os colegas de trabalho, eles falavam que ele era uma pessoa super de confiança, que ele era um líder, que eles confiavam no que ele tinha para... Quando ele falava alguma coisa, eles seguiam né, ali na profissão, porque ele era super confiante e as pessoas gostavam dele, a família gostava muito dele, falava que ele era uma pessoa que ajudava todos da família, ele tinha uma noiva, então ele já tinha toda uma vida já estruturada que estava indo super bem. Até que um dia ele estava no trabalho dele, ele sofreu um acidente, uma barra de ferro entrou pelo olho e atravessou o cérebro dele, ficou mais ou menos assim, né? Atravessou aqui, entrou pelo olho e saiu por aqui. E surpreendentemente, ele não teve nenhuma sequela. Todo mundo achou que ele ia morrer. Ficou até acordado lá na hora, né? Ficou acordado, levaram ele para o hospital. Todos os médicos, né, achavam que primeiro que ele ia morrer, mas tiraram a barra de ferro e ele ficou bem. Depois começaram a fazer testes cognitivos com ele, então ele tinha ele perdeu uma visão, mas de resto ele ficou como ele era antes, assim, em termos cognitivos. Ele não teve nenhuma sequela cognitiva, ele conseguia... quando você perguntava, fazia testes com ele respondia normalmente, mas com o tempo o que se viu foi que o jeito dele e as decisões que ele tomava não eram mais as mesmas. Então ele começou a ter comportamentos que não eram normais, inapropriados, né? Eram inapropriados. Então no emprego dele ele começou a falar coisas que ninguém gostava, ele começou a ser grosso, ele acabou sendo demitido. Aí a família também falou que os relatos dos familiares, quando
eles falavam que ele não era mais a mesma pessoa, que eles não conheciam mais aquela pessoa que ele se tornou depois do acidente. E aí ficou esse... ele começou a entrar em dívida, perdeu o emprego. No final da vida, ele foi trabalhar num circo para mostrar a barra de ferro, ou seja, ele não tinha nenhuma sequela cognitiva, ele falava normalmente, ele conseguia responder tudo normalmente, mas o comportamento e as decisões que ele tomava a respeito da vida dele não eram mais benéficas para ele. E aí Até perguntou se ele não tinha alterações do humor aqui. Ele ficou um pouco mais frio, entre aspas, um pouco mais inexpressivo, né, desinibido. Do ponto de vista de emoções, ficou assim. Do ponto de vista de cognição, no sentido de inteligência e tudo, ele continuava sendo uma pessoa muito boa. Né? Exatamente, ele continuou, o posto cognitivo, a inteligência, ok? Tudo continuou normal, mas o comportamento dele não. E aí o Antônio Damasio, ele começa a estudar esse caso novamente, né? Um século depois, e aí eles reconstroem eles pegam todos os laudos médicos, tudo que foi falado, eles pegam o crânio também dele, eles reconstroem para ver onde foi a lesão, e aí eles começam a estudar, que é no córtex órbito-frontal, e começa a se estudar, e aí ele começa também a estudar esses pacientes com lesões parecidas. E aí o que se vê é que ele tem essas sensações, onde o córtex, o pré-frontal, ele é responsável por juntar tudo ali, né? O que vem da amígdala, o que vem do hipocampo, todas essas memórias. Ele vai juntar tudo para quando a gente for tomar uma decisão, para quando a gente está fazendo algo. Quando tem essa lesão, ele não consegue juntar todas essas sensações e aí a gente começa a ter comportamentos inapropriados e que não são benéficos para a gente. Então para a gente entender hoje a gente vê muito isso, só te falando um exemplo assim, clínico, a gente vê isso do ponto de vista neurocirúrgico, são alguns pacientes que têm, por exemplo, um tumor, a gente chama geralmente é um meningioma, que é um tumor benigno, mas que cresce, que nasce na base do osso frontal, e ele costuma comprimir justamente ali o córtex órbito-frontal e o ventro medial. Então, ele meio que faz uma frontalização do paciente, mas só compressiva, né? Então, acaba que os sintomas são bastante parecidos com E aí, quando retira, eles conseguem voltar? Em alguns casos, sim. Mas é incrível que muitas vezes, chega um paciente e a queixa não, ele alterou o comportamento. Ele não é mais a mesma pessoa, está com um comportamento inapropriado, alguns casos até pedofilia, o paciente está bebendo demais. Era uma pessoa boa, entre aspas, e ficou uma pessoa ruim, segundo o relato da maioria dos familiares, né? E aí vai ver, faz um exame de imagem, como se fosse algo só comportamental e tem uma lesão que está comprimindo ali a base do lobo frontal. O David Igman, um neurocientista também lá dos Estados Unidos, ele tem, inclusive, alguns estudos e ele defende como que, provavelmente, quando a gente tiver equipamentos melhores para conseguir ver tumores ele defende que a gente que possa ter mini tumores que ainda a gente não consegue detectar e que possam influenciar esses comportamentos inapropriados. Quando você falou de pedofilia, ele tem um exemplo que ele dá de um paciente que é exatamente isso. O paciente tem um tumor e acaba tendo esses comportamentos, quando tira ele para e depois cresce de novo e volta. Então ainda tem muita coisa que a gente tem que descobrir sobre o comportamento e como que alguma lesão cerebral que muitas vezes a gente nem sabe, nem consegue detectar ainda, possa influenciar e muito no comportamento humano, né? O cérebro, ele tem... às vezes no cérebro a gente pode ter
o nosso corpo humano, a nossa evolução ela é tão perfeita, né, que ela protegeu o cérebro de uma maneira que nenhum outro órgão é protegido. Então tá dentro da nossa caixa craniana, em volta de líquido, para não se bater, não ter nenhum problema, porque se tiver uma lasquinha ali, às vezes pode mudar quem a gente é. Então, e mesmo que não seja uma mudança orgânica, acontece muito em caso de concussão. Só o chacoalhar do cérebro lá dentro pode alterar a neurofisiologia, a eletrofisiologia dele e muda um pouco a função, mesmo temporariamente, né? É curioso. Exatamente. Então é isso, a gente tá... Ah, desculpa. Pode falar. Pode falar. Não, eu só ia concluir que então, por mais que as emoções, muitas vezes elas foram... para a gente tomar uma decisão, a gente tem a nossa cultura, ela prega que a gente tem que tomar decisões totalmente racionais, isso não é possível. Não é possível, né? O que a gente tem que entender? Como a gente tem essas sensações a todo momento, as sensações elas estão sempre acontecendo, a gente tem sim um controle em relação a elas, de poder ressignificá-las. Então a gente vê alguns estudos que eu acho muito interessante de ansiedade, por exemplo, pessoas que estão ansiosas para fazer uma prova, que não conseguem fazer a prova porque elas têm um problema de ansiedade muito grande, não conseguem se concentrar e aí elas não vão bem na prova. São por causa dessas sensações que estão acontecendo. E aí o que tem alguns estudos que mostram? Que quando a gente, se mostra que a ansiedade, o estresse que está acontecendo ali, às vezes ele pode ser benéfico para você. E isso a gente não está falando do estresse, né? Do estresse que... A gente está falando de estresse em momentos específicos, pontuais, e não o estresse crônico que, né, a gente já Esse desregula tudo, de fato, né? Que a gente já sabe mais do que é provado o quanto ele vai trazer malefícios para a nossa saúde. Mas o que se mostrou foi que entender que às vezes o cérebro, quando ele tá mandando um estresse ali na hora da prova, ele tá mandando para a gente ficar mais atento, para a gente ter a memória tá funcionando melhor, a gente vai conseguir se concentrar naquela prova de maneira que a gente nunca vai conseguir se concentrar em outra coisa. Tudo isso, quando mostrado para esses alunos, eles foram vendo os benefícios e eles conseguiram ressignificar essas sensações até o ponto de eles irem bem na prova e não terem mais as sensações, os malefícios que eles estavam sentindo. Então, a gente tem que entender as nossas emoções, aceitar o que a gente está sentindo para poder ressignificar quando isso está atrapalhando. Não é fácil, claro que não é fácil. E isso a gente está falando sem patologias, né? Senão a gente tem que procurar um médico, um psiquiatra ou um médico que de acordo com o que você está sentindo, um especialista, mas a gente pode entender as nossas emoções e ter o que a gente fala de inteligência emocional, né? Entender as nossas emoções e conseguir ressignificar ou entender que as nossas emoções são feitas para nos proteger. E aí, quanto mais a gente entender como o cérebro funciona e quanto mais a gente conseguir entender os mecanismos cerebrais e emocionais que estão acontecendo no nosso corpo, mais a gente vai conseguir vai tirar proveito disso, né? Então, assim, essa questão aí do estresse eu acho bem interessante, porque assim, a pessoa escuta, o estresse é uma coisa ruim, né? Na verdade, a gente trabalha com níveis ótimos de estresse. Então, assim, o estresse, ele é muito importante, a gente fala de estresse fisiológico, ele é muito importante para o movimento do corpo, das funções dele de forma natural, inclusive para o funcionamento cerebral. E aí atinge um pico chamado estresse ótimo, que é o nível de excitação do organismo, vamos falar assim, que promove as funções de forma mais equilibrada. A partir de um ponto, esse estresse em demasia, ele vai prejudicar o funcionamento do organismo e do cérebro propriamente dito, né? Aí tem um estudo muito interessante que mostra que essa curva do estresse ótimo, ela está muito acoplada com o funcionamento
de 3 estruturas muito importantes, que até você citou, que é a amígdala, o hipocampo e o córtex pré-frontal. No estresse agudo, quando há um pico muito elevado, assim, que a gente não está... Uma prova, por exemplo, acontece alguma coisa, imagina que você esqueceu da prova e aí chegou atrasado, ou machucou, alguma coisa assim que eleva o seu nível de estresse repentino ali. Esse pico de estresse, ele ativa rapidamente o hipocampo e a amígdala, e depois, se ele permanecer um pouquinho, ele vai desativar essas 2 estruturas. E se ele for muito intenso, ele, entre aspas, para o pessoal entender, ele vai dar uma desligada no córtex pré-frontal. Ou seja, o estresse agudo, quanto maior o nível de intensidade da emoção, mais você tem que agir de forma instintiva, mais tem que agir de forma automática, sem ter aquele comportamento um pouco mais demorado e mais assertivo, de certa forma, que é proveniente do córtex pré-frontal, né? Eu acho muito interessante esse estudo, depois até posso passar para o pessoal também. Sim, sim, quando a gente está... o cérebro, ele está sempre procurando o conforto cognitivo, como a gente falou, mas ele está sempre procurando o mundo, ele sempre está querendo ter um mundo como já uma previsão de mundo que ele conhece. Ele sempre está tentando entender o mundo. A gente entende o mundo como já um mundo previsto. Agora Previsível, a gente está né? passando, previsível. Agora a gente está passando por um momento que isso está sendo questionado, né? Mas o nosso cérebro, ele está sempre procurando ter confiança no que está acontecendo e ter uma previsão das coisas. Ele tem a sensação de que ele sabe o que vai acontecer. Quando isso não está acontecendo, quando a gente não tem essa sensação, a gente fica estressado. E aí é como lindamente você falou, que o cérebro, ele começa, ele sai ele fica no modo de defesa, né? É aquela luta e fuga. Então ele tá como se ele entrasse no modo de sobrevivência. E aí quando a gente entra no modo de sobrevivência, a gente precisa ser rápido, a gente precisa tomar decisões rápidas para se proteger. E aí o cérebro tende a ser mais impulsivo, ele tende a tomar decisões muito mais rápidas, sem reflexão. E aí isso é o risco que... E aí a gente, né, assume vários riscos que muitas vezes a gente não precisaria assumir. Queria te perguntar uma coisa, assim, especificamente, não sei se é muito a sua linha de estudo, a questão da falácia do planejamento. Planejar muito é muito importante para tomar boas decisões? O que você tem visto aí nas suas leituras? Ou é uma questão de meio termo, de equilíbrio? O que você tem visto? Os estudos que eu tenho visto em relação ao planejamento, eles mostram que é importante. Hoje em dia a gente tem muita gente falando de metas, né? Então, crie metas para você conseguir cumpri-las, e aí você vai pôr, através das metas você consegue se planejar e consegue ter um cronograma do que fazer. Realmente, as metas, os estudos que eu vejo mostram que metas são importantes para você conseguir se organizar, mas também o que não pode, o que não se pode, o que a gente tem que tomar cuidado com as mídias sociais. A gente vê cada vez mais as pessoas pregando muitas metas, e aí a gente vê o pessoal acordando às 5 da manhã, e aí já fez 1 milhão de coisas, e aí a gente acorda às 8 e fala, nossa, mas eu não fiz nada ainda. E aí isso vai causar estresse. Então, e aí você não vai Acho que as metas, colocar umas metas mais realizáveis, vamos falar assim, né? Em vez de estipular metas muito, né, deixar a meta mais em escadas, você consiga realizar e tem ali uma recompensa, e depois você siga e tem uma outra recompensa. Isso, porque né? aí, de acordo com as recompensas, você vai tendo, o cérebro vai sendo estimulado para continuar fazendo aquilo. Então, tem que tomar cuidado para não se comparar com os outros, que isso acontece muito, ainda mais com mídias sociais. A gente sempre tem a sensação de que a gente está fazendo menos do que a gente deveria. E aí isso pode causar estresse, isso pode causar
Aí não pensa depressão, muito isso pode... racionalmente, né? Aí começa. Exatamente. Então, tomar cuidado para não se comparar. E aí, se pensar consigo mesmo o que que é importante, o que que você quer e começar a traçar metas realizáveis. Como você falou, começa traçando metas pequenas para você ver que você consegue. E aí, aos poucos, você vai aumentando e vai indo de acordo com o teu tempo. O importante é não se comparar com os outros, que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu modo de conseguir realizar as coisas, mas são importantes. É sempre bom ter Bom, algumas né? metas para não se perder no caminho, né? Tem alguns comentários aqui, até um exemplo aqui, a Giane César falou, quero perder 10 quilos, comece pelo possível, 1 quilo. Exatamente, né? Você tem que Exatamente. sentir, a conquista da meta tem que fazer parte do seu plano, porque vai te ajudar nesse galgar esse sucesso aí, né? Então, acho que é por aí mesmo. Aqui ela perguntou também como ocorre o sequestro emocional, é aquela questão que eu falei, né? Então, a ativação emocional muito intensa, até em alguns casos, esse estudo também, ele faz uma avaliação do transtorno do estresse pós-traumático, que uma das genes dele, do surgimento desse tipo de transtorno, pode ser nesses momentos onde o estresse ele é muito intenso, ele persiste, modificando a neurofisiologia da amígdala e do hipocampo, né? Então, e do córtex pré-frontal. Então, assim, é por aí mesmo. Potencial evocado, consegue detectar essas alterações? Aí acho que uma pergunta mais para você aí, Paulo. Potencial evocado foi o que eu trabalhei no meu estudo. A gente fez. O que é o potencial? Deixa eu explicar para o pessoal aí. O potencial evocado a gente faz. O que acontece? Nosso cérebro ele tem uma maneira de funcionar, ele está funcionando ali normalmente. Quando a gente tem um potencial, um estímulo que a gente vai dar, isso pode ser desde uma tampa que caiu, um barulho, ou alguma foto, qualquer, né, os estímulos que estão acontecendo, o nosso cérebro entra num potencial e aí ele vai ser, que a gente evocou esse potencial e aí a gente vai ter a nossa onda cerebral vai fazer uma onda específica ali que a gente consegue ver através de estatística no eletroencefalograma. E aí é assim que normalmente a gente faz os estudos de processo decisório, para a gente ver. A gente trabalha com esse potencial evocado, chama potencial evocado por evento, e aí a gente consegue ver como funciona, é mais ou menos por aí mesmo. Legal. Engraçado assim, a gente comentou bastante aqui sobre essa questão de como que outras coisas influenciam na tomada de decisão. E aí eu trouxe um estudo muito interessante que eu acho que quase que muita gente vai se surpreender porque acha que geralmente toma decisões muito inteligentes, baseada em dados e tudo, né? O estudo foi feito no começo dos anos 2000 lá no Arizona, não é tão novo assim, mas ele é muito interessante porque ele mostrou que o local onde você toma decisões influencia, mesmo que você nem acredite. Por exemplo, eles colocaram algumas urnas para saber se ia fazer um certo investimento em determinado uma escola lá. E aí, eles colocaram a urna em algumas escolas e em outros locais que não eram escolas. E o local escola, pelo fato de votar na escola, as pessoas elas votaram muito mais positivamente para o investimento, para a mudança positiva lá na escola. Então, assim, o local que você está, mesmo que você não tenha consciência, ele vai interferir muito positivamente na sua decisão, né? Então, assim, você imagina que decisões políticas importantes têm vieses que a gente sequer tem noção, e a gente acha que toma decisões totalmente racionais, né? Então, assim, o tema de tomada de decisão é muito importante, muito complexo, né, pô? Sim, sim. A gente tem muitos estudos que mostram esses vieses, então. A versão à perda é muito interessante também, né? Sim, é muito interessante o viés de posse também. Então, quando você tem alguma coisa que você comprou e e alguém oferece um dinheiro por esse objeto ou
por um ingresso. A gente vê isso muito em ingresso de show. Você comprou o ingresso de show por um valor X. Aí, para revender, todo mundo quer revender por um preço muito maior. Por mais que você, se fosse racionalmente, você ganharia. Se você vendesse por R$ 1 a mais, você já estaria no lucro. Mas todo mundo, quando você tem alguma coisa, você vai revender, você quer revender por um valor muito maior, porque afinal você tem todo um aspecto emocional e você teve aqui, você comprou aquilo e tal. Então tem isso, o viés de posse é muito interessante. O viés de repetição também eu acho muito. Tem um estudo que mostra que quanto mais ele fez. O estudo foi assim, ele pôs algumas palavras num jornal, num jornal de uma faculdade, umas palavras em turco, e essas palavras, era lá nos Estados Unidos, então ninguém entendia turco. Eles colocaram ali na primeira página e e aí eles dividiram essas palavras. Então, teve algumas palavras que eles colocaram umas 2 vezes, teve outras que eles colocaram umas 15, teve outras que eles colocaram umas 30 vezes. Depois desse tempo que eles foram colocando as palavras, eles chamaram as pessoas que leram o jornal, perguntaram: olha, você tem essas palavras aqui em turco, qual que vocês acham que tem uma conotação positiva e qual que vocês acham que tem uma conotação negativa? A grande maioria das pessoas, elas acharam que as palavras que tinham conotação positiva eram as que mais apareceram no jornal. Ou seja, elas não sabiam que elas tinham visto aquelas palavras, elas não sabiam o que queria dizer, o que elas queriam dizer, mas só por elas terem por elas já conhecerem aquelas palavras, mesmo de forma inconsciente, por elas já terem visto aquilo, elas já acharam que aquilo era mais positivo. Então, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente vai confiar naquilo que foi dito. Se a gente tiver uma pessoa que vai aparecer muito na TV e ela for dar alguns dados, a gente também vai achar que ela é mais confiável do que de fato a gente lê uma reportagem sobre algum dado. Então, tudo isso faz a gente tomar decisões e as decisões políticas também. Por isso que também tem uma grande... O Richard Thaler, que é um neurocientista que também estuda decisões e ganhou o prêmio Nobel agora em 2015, por aí, ele ele é um grande defensor de políticas públicas que sejam inclusas nas políticas públicas a neurociência e como que a gente consegue, como a gente toma decisões, para a gente entender como toma decisões. Então, agora já tem em alguns locais, Reino Unido usa muito, e no Reino Unido, por exemplo, foi muito benéfico. Então, só de ter, eles colocaram na carta que vem para pagar imposto, quando que eles colocaram na carta de pagar imposto assim, olha, 90% das pessoas que você conhece pagam seus impostos. Só isso fez as pessoas terem pagarem mais. Pagarem os impostos, porque Pagarem os elas veem impostos. que o entorno delas, as pessoas que elas conhecem estão pagando, então elas também sentem que elas têm que pagar. Então são pequenas coisas, por exemplo, o viés do status quo, que é como o cérebro gosta de deixar as coisas, como eu já disse no começo, como elas estão, isso também serve também para tomar decisão. Então, quando vai se, por exemplo, quando quando uma pessoa ela vai decidir se ela deve ou não entrar para um programa de previdência numa empresa, se tiver escrito ali, se for automático ela entrar, por ela não precisar ticar ali, ela já vai entrar. Mas se ela for automático, se ela tiver que ticar entrar se ela tiver que escolher no papel entrar, ela não vai entrar. Então tem essas pequenas esses O mínimo pequenos esforço, né? ele chama de nudges. Então tem nudges que a gente que ele defende que tem que ser feitos para as políticas públicas melhorarem. Então tem toda
essa nova maneira de se entender as políticas públicas e como que a nossa vida pode melhorar de acordo com essas novas descobertas da neurociência. Legal, teve uma pessoa que comentou aqui, até tentando falar um pouquinho para ela sobre essa questão, né? Até utilizando já a nomenclatura do Kahneman, do sistema 1 e sistema 2, né? Que ele gosta bastante. O sistema 2 é esse sistema que muitas vezes a gente caracteriza como agente mesmo, como se a gente estivesse no comando, né? Que é o sistema que toma decisões mais racionais, mais analíticas, que demora mais. Seriam essas áreas pré-frontais, principalmente, ali, que faz, principalmente, eles dão a ideia de valor, de custo e de certeza para a tomada de decisão. Então, é muito importante, o córtex pré-frontal, ele faz essa avaliação sempre baseado no sistema 1, que é o sistema mais rápido, que geralmente é o que opera a nossa vida. É muito ali, igual eu falei, pela amígdala, pela região do diencéfalo, né, hipotálamo e tudo, que são coisas mais automáticas do dia a dia. E, geralmente, as nossas sensações, as nossas intuições, os nossos impulsos, eles comandam o nosso dia a dia, a nossa vida, e muitas vezes a gente sequer se dá conta disso. E é o sistema 1 sempre atuando. Eventualmente, quando o sistema 2 percebe ou alguma incorrência de erro, alguma dúvida, ele entra em ação e pode ser que ele tome ali a decisão para si, ou anulando ela, ou direcionando ela, alguma coisa nesse sentido. Então, é basicamente isso. É um processo complexo, né? A gente tem algumas áreas cerebrais que são muito importantes nisso. Aí eu gostaria de citar o córtex pré-frontal, a gente falou bem dele aqui hoje, principalmente ali a região órbitofrontal, ventromedial também é muito importante, né, que faz essa conexão, entre aspas, entre um lado mais emocional e um lado mais racional. Tá? A amígdala, que tem as memórias relacionadas às emoções negativas, as emoções aversivas. A amígdala ela faz muito esse papel. Inclusive, em lesões da amígdala, a gente perde a questão dos marcadores somáticos. Então, assim, está muito vinculado a amígdala com a questão do marcador somático, né? Sim, e também, sim, e também a questão do córtex cingulado anterior, que funciona ali junto com o córtex pré-frontal. Então, assim, só que na verdade são várias áreas cerebrais. Hoje em dia a gente trabalha com o conceito de rede cerebral, né, de redes neurais. Então são elas trabalhando em conjunto, mas basicamente essas áreas aí estão bastante envolvidas, né? Principalmente pelos estudos de pacientes que vieram tendo lesões e mostraram comportamentos relacionados, né? O Phineas Gage foi um aí bem típico que a Paula citou, né? Então acho que é basicamente isso. Paulo, você quer acrescentar alguma coisa, comentar alguma coisa que você acha importante, interessante? Não, acho que deu. Espero que tenha dado para entender como que a gente toma a decisão. Agora, nesse momento, que a gente está vivendo, a gente está num período de estresse. Então, assim, o que a gente tem que pensar, só para finalizar, mudou a rotina, né? Isso é estressante, né? a Mudar a nossa rotina é rotina estressante. mudou, a gente está relativamente isolados, né? Cada um na sua casa, quem pode para ficar em casa. Isso já causa um estresse, porque somos seres sociais, então o nosso cérebro ele precisa para a nossa saúde mental, é necessário a gente ter pessoas ao nosso redor. Então, sempre tentar fazer. Pelo menos a gente tem a internet e isso faz a gente se conectar e ficar perto das pessoas que a gente gosta. Então, sempre tentar continuar conversando com as pessoas, ligar, falar pelo WhatsApp. E tudo isso vai ajudar o nosso cérebro a manter a saúde. E também tomar cuidado quando a gente está num estresse como esse, que a gente nunca viveu, a gente está... o cérebro, ele não tem mais essa previsão que ele tanto gosta de saber como que vai ser amanhã, a gente está cheio de dúvidas sobre o que vai acontecer. Isso faz, os estudos, tem muitos estudos que mostraram isso na Segunda Guerra Mundial,
que acontece? Como a gente quer ter Paula, só certeza te interrompendo aqui, apareceu para mim um aviso aqui que tem 14 segundos restante. Pode ser que Ah, termine meu aqui do Deus. nada, então. Tá. Não sei o que, Então eu só que isso desconhecia faz a isso. gente. Tá. Então depois a gente continua, pode ser. Como que você quer fazer? Não,